Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo discute os efeitos da Operação Lava Jato no mercado de trabalho brasileiro. Para isso, estão aqui comigo Luciana Nazar, consultora da Gol Associados, especialista em infraestrutura e análise econômico-financeira, e João Caires, secretário-geral da CUT São Paulo. A aplicação de acordos de leniência é apontada como uma das soluções possíveis para destravar as atividades em setores que estão, digamos, em modo de espera por conta das investigações da Lava Jato. O assunto tramita no Congresso Nacional. O que vocês pensam dos acordos de leniência e quais as expectativas em relação à decisão do Congresso sobre essa matéria? Comecei com a Luciana, vou começar com o João nesse bloco. Então, a nossa expectativa é positiva, até como falei no primeiro bloco, nós tivemos uma experiência em Rio Grande que nos deu um bom resultado, só não tínhamos um ordenamento jurídico que garantisse isso. Então, o que a gente espera? Nós trabalhamos na confederação, a própria CUT nos apoiou muito nisso, a CUT que eu digo a CUT Nacional, que agora eu estou na CUT São Paulo, para que as pessoas, que as empresas que venham a fazer esse acordo tenham a garantia jurídica que isso vai se cumprir. Porque de repente você faz o acordo, aí chega lá um TCU, ou um deputado, ou quem quer que seja, um promotor, vai interromper tudo que começou a fazer. Então, a nossa expectativa é que se aprove esse acordo para que a gente tire as empresas desse estado de paralisia, né? Porque as empresas não podem contratar, não podem fazer nada, e o que a gente tem? Em torno de 33 grandes empresas, as grandes maiores empreiteiras do Brasil, que têm uma expertise muito grande. O Odebrecht tem construções no mundo inteiro, Porto de Mariel, Aeroporto de Miami e as outras grandes, Camargo Corrêa, todas essas grandes empresas que têm um histórico grande no país de construção, elas estão envolvidas e elas não podem continuar serviços públicos. Não pode trabalhar com o governo. E aí demanda muita coisa. A gente tem um dado que nesse período, essas 33 empresas, eu coloco 33 porque a Odebrecht ela tem outros CNPJs, então ela acaba computando 3 empresas a mais. Eles perderam 50% dos funcionários diretos. Isso sem contar os terceirizados. Então é um problema que a gente quer resolver, porque aí eles começam a trabalhar e aí tem assim, não é só o serviço público a Petrobras, é prefeituras, estados, que eles não podem atender. E aí a gente acaba paralisando e gerando um efeito cascata ao contrário, né? E paga o pato de novo, né? Sim. Porque os trabalhadores já estão, a população brasileira está pagando a conta da crise econômica, aumento da inflação, etc. Perdendo o emprego, paga de novo a conta, né? Quer dizer, a gente acaba, quem sofre somos nós, né? A população brasileira, os trabalhadores brasileiros. Luciana, como você vê o acordo de leniência? E, na verdade, até explorando um pouquinho essa ferramenta, o acordo de leniência, ele deve contemplar também, como você tinha apontado no primeiro bloco, quer dizer, exigências em termos de governança, aquilo que se chama de compliance, para dentro da empresa, para ela combater eventuais desvios e, enfim, controlar e coordenar aí a conduta dos seus colaboradores? Sim, acredito que sim. Eu acredito que a medida deve ter uma função de acelerar o processo, né, para que tenha esse lava-jato não seja um lava lento, né? Uhum. E nesse sentido é positivo, né? No sentido também de ter essa questão de compliance, de aprofundar isso, de exigir isso das empresas, acho que é muito importante. A questão de punir o CPF e não o CNPJ, como foi comentado, é muito importante, porque são empresas que têm tecnologia avançada, têm muita experiência no mercado, tem muitos funcionários muito competentes, né? Então, você não pode destruir uma economia, né? Então, nesse sentido, manter as empresas. Então, eu acho que esses acordos são importantes e eles têm que ser feitos da melhor forma, né? Eu não sou advogada, mas eu sou a favor de que seja feito um salto de governança no sentido de melhorar as políticas de controle interno dessas empresas, os controles, né, e ter os acordos, porém, punindo as pessoas que têm que ser punidas e não prejudicando as empresas. Essa é a minha visão. João, do ponto de vista político, porque mesmo a MP da leniência, que foi uma demanda de empresários e trabalhadores, inclusive da CUT,
levada à presidência da República e acolhida pela presidente, que soltou a medida provisória, agora está no Congresso, mas tanto a imprensa, a grande mídia, quanto a oposição, que seria esperada, a oposição política, no Congresso, mas você tem também especialistas batendo na questão da leniência. Na tua opinião, por quê? Quer dizer, o principal argumento que aparece é o seguinte: isso é para, de certa maneira, perdoar dívidas ou facilitar para as empresas. O que vocês estão falando aqui é exatamente o contrário, né? Punir rigorosamente os culpados, pessoas físicas, diretores, colaboradores, trabalhadores, quem for, e poupar as empresas, o que não significa que elas não paguem pelos desvios. Elas têm que pagar, mas têm que pagar de um modo que ela possa, que não vá à falência, né? Que possa continuar trabalhando. Por que das críticas? Bem, tem gente que tem boa fé, que faz crítica com boa fé, achando que isso está aliviando para as empresas, está aliviando corruptores ou corruptos, e outros com má fé. Tem gente tem muitos aí consultores, especialistas, que às vezes são pagos para falar certas coisas. E nós vivemos num momento no país de disputa política muito grande, desde a eleição. E aí a população brasileira tem que começar a entender, né? Porque antes a gente, brincar um pouquinho, todo mundo era técnico de futebol na época de Copa do Mundo. Aí dava seus palpites, tira esse, tira aquele. E parece que nos últimos tempos, influenciado pela grande mídia, todo mundo virou político, todo mundo virou juiz, todo mundo entende tudo, mas não entende nada. E aí essas questões são muito importantes para nós. Por quê? Não é aliviar. Se a gente falar, o juiz fala muito que se inspira na Operação Mãos Limpas da Itália. Mas na Itália não teve esse negócio de quebrar a empresa. Então a gente tem que olhar esse lado. Por outro lado, do ponto de vista político, o que gerou a Operação Mãos Limpas? O juiz Moro, né? O juiz Moro. Gerou Berlusconi, que virou o inferno. Hoje a Itália é ingovernável. Então uma coisa é fazer justiça, outra coisa é fazer linchamento, justiciamento. Então a gente tem que discutir isso com a sociedade. O que é melhor? Nós vamos destruir o país com a bandeira dizendo que nós vamos fazer moralismo? Para mim é falso moralismo, é farisaísmo. E aí a gente tem que discutir com os tais especialistas. O que vai ser feito? As empresas estão aí, tem o capital, tem mão de obra, tem expertise, porque também tem uma disputa, internacional. E aí é o jogo da geopolítica. Tem muitas empresas lá fora que a construção civil está parada, grandes empresas estrangeiras, e querem disputar o mercado brasileiro. E aí uma alternativa, a gente não sabe quais os interesses que tem alguns políticos no Brasil. A gente viu a história da Chevron, no interesse do petróleo brasileiro. Aí teve um certo político brasileiro que estava tentando, de alguma maneira, com um projeto de lei, beneficiar. E isso é comum na história do Brasil. Então o que a gente tem aí é um jogo muito complexo, que a grande maioria da população não entende e também não tem o dever de entender. A mesma coisa, o preço do petróleo. Por que as pessoas acham que o preço do petróleo está caindo? Primeiro teve uma discussão de tentar minar a Rússia, na disputa geopolítica militar. Mas, na verdade, o alvo é a indústria petroleira americana do petróleo tirado do xisto, que é um crime ambiental terrível, e ninguém fala nada. Mas a Aramco, que é a maior petroleira do mundo, que é da Arábia Saudita, ela conseguiu isso, porque o petróleo de xisto só tem valor comercial se o barril tiver mais de $50. Como eles baixaram para 30, eles vão quebrar, e estão quebrando, já começou a demitir as empresas do chamado shale nos Estados Unidos, e eles conseguiram isso, porque os Estados Unidos passou a ser o primeiro produtor mundial de petróleo, passando a Arábia Saudita com óleo de xisto. Então tem uma disputa internacional muito grande, que vai além até da Operação Lava Jato, né? E aí a questão da Operação Lava Jato, que é uma questão nossa interna, a gente tem que tratar com seriedade. Eu acho que a oposição também tem que ser uma oposição responsável, ela tem que fazer a disputa, faz parte da política. Mas, e da democracia. E da democracia, mas a gente está olhando que pessoas estão perdendo emprego. Por exemplo, a cidade de Maragogipe, na Bahia, a cidade fechou. Por causa desse problema com a Petrobras, tem um estaleiro lá, não tem encomenda. E assim a gente vai olhando em todos os pontos, Rio de Janeiro. E assim a gente vai olhando. As empresas que tem no interior. Então está gerando um problema muito grande e fica mais nessa disputa política. Aí é o momento da gente também avaliar o seguinte: da onde surge isso? E aí a campanha que eu defendo, que a gente tem que ter o financiamento público das campanhas políticas. Que a origem dessa corrupção, na Petrobras ou qualquer empresa aí, não só pública, é o financiamento de campanha eleitoral. E aí tem alguns que são chamados operadores que acabam desviando dinheiro para o bolso dele e não para o partido, como deveria ter que fazer no
no molde, vamos dizer assim, da ética política deles. E é essa discussão que as pessoas fazem. Países, por exemplo, como a França, não existe financiamento privado, é tudo público. E é bem fiscalizado. Então, as pessoas às vezes fazem uma crítica, inclusive especialistas, vamos pagar mais imposto para financiar a campanha de político. Na verdade, se a campanha é privada, você acaba pagando na tarifa de ônibus, porque muitas empresas de ônibus financiam políticos, empresas e outras, e, lógico, quando você tem estatais envolvidas, os governos... Sim, no preço dos alimentos, no preço do automóvel, no pedágio, no pedágio, assim por diante. Entre outras coisas. Agora, se você tem um financiamento público, é uma discussão que tem que ser feita, como você falou, do ponto de vista político, que a sociedade tem que discutir também. E foi aprovado, ainda bem que esse ano vai ser já a primeira experiência com financiamento público, né, e não privado. Em parte, né? Porque o financiamento privado de pessoa física continua permitido, né? Eu quis só fazer um comentário na questão da punição, né, da corrupção. Não quer dizer que a empresa não tem que pagar multa ou penalidade, não é isso? Eu acredito, eu acho que tem que sim tem que ter as penalidades, a empresa tem que pagar também, não só o CPF. Porém, impedir essas empresas depois, né, de reatarem ou de fazer o acordo, de continuar a terem obras, né, isso que eu sou contra, nesse sentido. E os intervalos, digamos, o período de transição? Porque, de todo modo, há um tempo, espero, pessoalmente, inclusive, que o Brasil aprenda com esse tipo de experiência para poder ser mais ágil em outros momentos, tá certo? Como você disse, a Operação Lava Jato dura já 2 anos e tem uma previsão de durar mais 2 ou 3 anos. Que é um absurdo. Durante o período do processo, novas delações, novos casos, situações onde, eventualmente, ou envolve novas empresas ou aprofunda denúncias contra as empresas que já estão denunciadas. Nesse período, quer dizer, uma coisa eu estou em processo de investigação da empresa A, B ou C. Nesse período, porque há argumentos nessa direção. Mas ela está sendo investigada, nesse momento eu suspendo tudo. E depois eu posso devolver a possibilidade dela fazer obras e tal, uma vez fixadas as multas, uma vez fixadas as responsabilidades. Mas uma empresa, mesmo grande, tem condição de esperar 2, 3, 4 anos sem quebrar, esperar, ficar ali no compasso de espera até que a justiça tome essa decisão, ou a gente tem que ser mais ágil nos acordos de leniência, etc., sem prejuízo de novas denúncias, de outras multas, etc. Como é isso, como eu Luciana? comentei, quanto mais ágil, melhor. Para a economia e para tudo, né? Mas sou a favor de agilizar o processo, né? E não ter o processo por ser lento, né? Eu acho que o processo tem que existir, mas de forma acelerada para não prejudicar e não quebrar as empresas. Essa é a minha visão. Então, eu vejo uma certa seletividade, porque empresas como a Kawasaki, que é estrangeira, ela continua prestando serviço para a Petrobras e está envolvida. Samsung, as brasileiras todas punidas. Então, é algo estranho. Por isso que eu falo que a gente tem que ter um olhar político nisso tudo. E a gente não pode esperar tanto tempo assim uma operação que, às vezes, parece que tem não tem o objetivo de acabar com a corrupção. Por exemplo, as grandes empresas, se você for uma grande empresa, qualquer setor dela, tem um setor de contabilidade, tem outro setor aqui, todos têm um controle interno para coibir corrupção dentro de uma empresa privada. E assim também, no setor público, você tem seus controles internos. E o que eu vi nesse esquema todo da Petrobras ou de outras empresas é o esquema de financiamento privado de campanha, que surgiu todo esse problema. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, né? Porque você também ficar aí, uma empresa como a Odebrecht, tudo bem, ela pode ser poderosa, mas vai ficar 4 anos esperando para trabalhar. E aí, outra coisa que a gente tem que avaliar, aproveitando o momento, assim, um promotor, ele tem o poder de interromper uma obra, qualquer. Ele desconfiou que essa obra está superfaturada, mesmo que tenha sido feito pregão eletrônico, licitação. Aí ele vai e depois se comprova que não foi feito nada disso. Aí que não estava irregular. A obra ficou parada há 1, 2 anos. O que acontece nesse 1, 2 anos? A empresa demite funcionário, ela tira as máquinas do local e depois, se foi comprovada, não tem nada, pode voltar a fazer. O que a empresa faz? Recontrata, traz as máquinas, ela tem um gasto tremendo. Aí a gente percebe por que o preço da obra aumenta.
Então, mas O que acontece com o promotor? Nada. Nada. E aí tem outra coisa aqui no Brasil. Quando um promotor é punido, ou um juiz, o que acontece com ele? Ele é punido com aposentadoria compulsória recebendo 30 mil reais por mês ou mais. Então isso é vergonhoso. Então a gente fala tanto em corrupção na Petrobras, aquela coisa toda, mas a gente não olha como é que é o sistema de tripoder, né? Judiciário, legislativo e o executivo, e que as pessoas não percebem isso, porque isso também trava a economia. E muitas vezes acontece que as empresas ficam com medo. Se você fala que, não vou nem citar o nome aqui, mas pega uma empresa, vai, empresa Star Wars, assessoria, está envolvida na Lava Jato, você vai contratar Star Wars? Então, essas coisas eu vejo que não, né? Que tinha que ser tratado também com certo sigilo. Porque às vezes a empresa não tem nada a ver e você expõe toda uma empresa que tem gente lá que estudou, que fez tudo para crescer na vida, estudando, tem um trabalho reconhecido, aí uma maldita operação dessa coloca o cara no foco, no meio do furacão, e você perde toda aquela... Pô, você trabalhou naquela empresa, entendeu? Assim, você expõe pessoas, você expõe empresa, você expõe marca, mas por um jogo midiático, político, de disputa de poder. Isso eu acho que a gente tinha que também discutir na sociedade. Ó, operação desse tipo tinha que ser tratado com certo sigilo. Depois que for realmente condenado, ó, fulano de tal foi condenado. Agora fica todo dia requentando, mostrando, aí, meu, não tem... Você piora a atmosfera, inclusive da atividade econômica, que já é ruim, né? Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.